Pessoal, boa tarde a todos. Bom, nossa última live do terceiro bimestre. Chegamos no quarto bimestre, ok? Estamos na reta final. Então, eu peço para vocês, não desanimem, ok? Faltam aí uns 2 meses para que a gente possa encerrar esse ano, né? Esse ano atípico, que não foi muito bom, mas eu peço que vocês se empenhem muito nesse quarto bimestre, ok? Porque a nossa intenção aqui é que todos vocês aprendam e levem pelo menos alguma coisa, um conhecimento de algo que vocês viram nesse ano. Bom, para que vocês possam ir com uma bagagem para o segundo ano, ok? O nosso tema, pessoal, dessa semana é o gênero textual entrevista. Com certeza, vocês já devem ter aprendido sobre esse gênero lá no ensino fundamental. Alguém lembra? Alguém lembra do gênero textual entrevista? Quem pode falar um pouquinho sobre o gênero textual entrevista? O que é uma entrevista? Hein, pessoal? Tem o entrevistador e a pessoa que vai ser entrevistada. Tem que perguntar. Depende, pode perguntar da vida dela, pode perguntar do que ela faz. Depende da entrevista. Isso mesmo, Mariana, muito bem. Obrigada pela sua colocação. Ok? Como eu falei para vocês, lá no início, quando nós iniciamos o ano, que eu expliquei para vocês sobre a questão das habilidades. E aí eu falei para vocês que é como um espiral, né? Vocês irão aprendendo essas habilidades, são as mesmas habilidades, só o que vai acontecendo? Essa habilidade ela vai ficando um pouco mais difícil, conforme vocês irão aumentando de grau aí na vida escolar de vocês, ok? Pode passar, Luan. Então, o nosso tema é o gênero textual entrevista. Qual é a habilidade hoje que nós iremos enfatizar? Reconhecer diferentes elementos internos que estruturam uma entrevista, apropriando-se deles no processo de construção do sentido. Qual o objetivo? Aquele objetivo, por que, professora, ou por que eu preciso aprender e o que eu irei aprender? O que eu irei potencializar na minha bagagem cultural escolar? O aluno terá a oportunidade de conhecer o gênero entrevista, constituição e funcionamento, reconhecer o gênero entrevistas nos vários suportes textuais e analisar implicações de sentido decorrente de sua superestrutura, identificar particularidades das entrevistas realizadas na modalidades oral e escrita da língua, compreender que na entrevista é necessário propor encadeamentos às perguntas, identificar a ideologia da posição do entrevistador, do entrevistado e entrevistador. Então, essa questão de ideologia, eu acredito que vocês já lembrem, né? A questão da filosofia e sociologia que vocês aprenderam, é um conjunto, né, de pensamentos e ideias de um indivíduo ou aonde grupos, né, de indivíduos, onde aquela pessoa vive, ok? Isso é a questão da ideologia. Pode passar, Luan. Agora, pessoal, vou iniciar com vocês, eu vou passar para vocês 2 vídeos, tá bom? Um vídeo é uma entrevista com a Clarice Lispector, tá bom? Esse vídeo, ele é um pouco antigo, porque foi feito um pouco antes dela morrer, tá? E depois, eu vou passar para vocês uma entrevista, que no caso é uma simulação, né, de uma entrevista de emprego, ok? Luan, eu vou tirar um pouco você, tá bom?
Muito boa noite. Galera, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Espera aí que eu vou colocar o som, tá bom? Vamos mudar aqui. Tudo aí quietinho e não fala, né? Professora, era para falar o quê? Professora, você tá muda. Para vocês me avisarem que vocês não estavam assistindo o vídeo. Teve uma hora que eu caí aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim. 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 Muito boa noite. Se fosse inventada uma escala para medir abalos sísmicos literários, por certo, tudo que Clarice Lispector... Professora, não dá para ouvir, não. Não é o que ele tá falando, não. Professora, tá Tem que mutado deixar aqui seu pra mim. microfone aberto. Tá no mudo. Tem que abrir seu microfone para sair o áudio. Muito boa noite. Se fosse inventada uma escala Agora para sim. medir abalos sísmicos literários, por certo, tudo que Clarice Lispector escreveu atingiria grau máximo. Era um terremoto completo, nem sempre com conotações trágicas. Embora seja preciso reconhecer que para mergulhar na leitura de Clarice Lispector é necessário um certo preparo psicológico. Com ela não existe meio termo para o leitor. Vencido o primeiro estranhamento, não há como não se render à sua escrita indefinível, mágica, que muitos tomam com certo exagero como feitiçaria. Mistura de prosa, confissão, discursos internos e poesia, Clarice sempre soube resolver os nossos mais secretos medos,
sempre esteve perto da legião estrangeira que se esconde dentro de nós. Os 30 anos incríveis de hoje mostram uma histórica entrevista que ela concedeu em 1977 ao jornalista Júlio Lerner. Pouco tempo depois, Clarice Lispector morria, e é inevitável dizer que sua palavra continua mais viva do que nunca. Bom proveito. Clarice Lispector. De onde vem esse Lispector? Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, perdendo algumas sílabas e se transformando nessa coisa que parece uma coisa lis no peito, em latim, flor de lis. Quer dizer, é um nome que quando eu escrevi meu primeiro livro, Serge Millier, ele era então completamente desconhecido, é claro. Serge Millier diz assim: essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo, e não era meu nome mesmo. Você chegou a conhecer o Serge Millier pessoalmente? Nunca. Porque eu publiquei o meu livro e fui embora do Brasil para viajar, porque eu me casei com um diplomata brasileiro. De modo que eu não conheci as pessoas que escreveram sobre mim, eu não conheci. Clarice, seu pai fazia o que profissionalmente? Representação de firmas, coisas assim. Quando ele, na verdade, dava era para coisas de espírito. Há alguém na família Lispector que chegou a escrever alguma coisa? Bom, eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances. E tenho uma irmã chamada Tânia Kaufmann, que escreve livros técnicos. Você chegou a ler as coisas que sua mãe escreveu? Eu só soube há poucos meses. Mas não teve condições de... Não, eu soube a informação de uma tia. Ele sabe que sua mãe fazia um diário e escrevia poesia, eu fiquei bobo. Em diversas entrevistas que você tem concedido, surge quase que necessariamente a pergunta de como você começou, quando? Isso é mais do que conhecido, você começou aos 7 anos de idade. Antes dos 7 anos eu já fabulava, já inventava história. Por exemplo, inventei uma história que não acabava nunca. É muito complicado para explicar essa história, como era. Quando eu comecei a ler e escrever, comecei a escrever também. Pequenas histórias. Quando a jovem, praticamente adolescente Clarice Lispector descobre que realmente é a literatura, aquele campo de criação humana que mais a atrai, a jovem Clarice tem algum objetivo específico ou apenas escrever sem determinar um tipo de público? Apenas escrever. Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Desse período, você se lembra do nome de alguma produção? Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Já escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com a timidez enorme, mas uma timidez de ousada. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia: eu tenho um conto, você não quer publicar? Aí eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior, que olhou, leu um pedaço, olhou para mim: você copiou isso de quem? Eu disse: ninguém, é meu. Ele disse: você traduziu? Eu disse: não. Ele disse: então vou publicar. Era assim, era nessa base. Você publicava essas obras em quais publicações? Não me lembro. Jornais, revistas. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora?
Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. A sua produção ocorre com frequência? Você tem períodos de produzir intensamente? Tem período de produzir intensamente, tem períodos hiatos, em que a vida fica intolerável. Esses hiatos são longos ou não? Dependem, pode ser longos, e eu vegeto nesse período, ou então eu, para me salvar, me lanço logo uma outra coisa, como por exemplo, acabei a novela, tô meio louca, então estou fazendo a história para criança. Como é que você explica a Clarice Lispector voltada para a literatura infantil? Eu não sei, começou com meu filho, quando ele tinha 6 anos de idade, 6 ou 5, me ordenando que eu escrevesse uma história para ele. Eu escrevi. Depois guardei e nunca mais liguei. Até que me pediram um livro infantil e eu disse que eu não tinha, inteiramente esquecida daquilo. Era tão pouco literatura para mim, eu não queria usar isso para publicar nada, era para o meu filho. Aí lembrei, bom, tenho sim. Então foi publicado. Eu tenho 3 livros de literatura infantil e estou fazendo o 4º agora. É mais difícil você se comunicar com o adulto ou com a criança? Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? O adulto é sempre solitário? O adulto é triste e solitário. E a criança? A criança tem a fantasia, né, solta. A partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário? Isso é segredo. Desculpa, não vou responder. A qualquer momento da vida, basta um choque um pouco inesperado e isso acontece. Mas eu não sou solitária não, tenho muitos amigos. E só estou triste hoje porque estou cansada. De modo geral, eu sou alegre. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, eu me chamo Juliane. Eu sou uma das pessoas que faz gente. Bom dia. Bom, eu me chamo Juliane. Eu sou uma das pessoas que faz a seleção das entrevistas. Bom, essa primeira entrevista que eu faço é mais um papo de dialogar com vocês e conhecer vocês. Pode entrar, sem vontade. Bom, continuando. Bom, essa primeira entrevista é mais um papo de dialogar com vocês, como eu tinha falado. É onde também que vocês passam por uma seleção, através de um teste que eu vou dar para vocês, sobre conhecimentos gerais, e eu vou falar um pouquinho da nossa empresa. Bom, a nossa empresa, ela preserva muito em dar oportunidade para os jovens, tanto para aqueles que estão em busca de um primeiro emprego, e para aqueles que estão em busca de algo novo. Agora eu vou entregar os testes para vocês, eu vou determinar o tempo. Daqui 1 hora eu venho recolher os testes e assim vai ser uma autoavaliação e através disso vocês vão fazer
uma entrevista individual com a minha colega chamada Paloma, que é ali que vai surgir novas oportunidades para vocês. Umas perguntinhas que a empresa tem que saber dos candidatos. Bom, agora eu vou entregar os testes para vocês. Licença. Bom, gente, agora eu vou recolher os testes e eu vou fazer uma autoavaliação para vocês participar da segunda entrevista. Bom, aí vocês aguardam um minutinho, que de acordo eu venho chamando quem passou desse teste. Bom dia, Caroline. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou fazer algumas perguntas para você agora e você me responde de forma breve, tá bom? Tá bom. Qual é a sua idade no momento? Eu tenho 18 anos. Ok. Onde que você está morando atualmente? Tô morando na Vila Guilherme. Vila Guilherme? Perto, né? Sim. Eu vejo aqui que você terminou os estudos. Você está fazendo alguma faculdade? Sim, eu tô cursando biomedicina. Ah, legal. Vejo que você é bastante esforçada. Agora você me fala pontos positivos seu e pontos negativos. Bom, pontos positivos, eu sou carismática e comunicativa, e negativos, eu sou impaciente e ansiosa. Ok. Você já teve alguma experiência com a carteira registrada ou não? Não, meu primeiro emprego. Tá bom. Agora, o que você tem a oferecer à minha empresa? E por que eu deveria tratar? Porque eu queria ter uma experiência nova no mercado de trabalho e eu quero mostrar o meu melhor para a empresa. Ok. Caso você tenha passado, nós entraremos em contato com você até terça-feira, tá bom? Tá bom. Bom dia. Bom dia, Cauane. Bom dia. Eu vi que você chegou atrasada. Qual foi o motivo? Isso foi por causa do busão, desci no ponto errado. Ah, tá. Onde você tá morando atualmente? Jardim Brasil. Ah, não é tão longe. Não, do lado. Qual a sua idade? 17 anos. Ah, legal. Eu vi que você terminou os estudos. Você tá fazendo alguma faculdade atualmente? Sim, RH. Ah, bom. Você tem alguma experiência sem registro? Não. Legal. Você tem pontos positivos? Me fale seus pontos positivos e negativos. Bom, os positivos são proativa e acho que só isso. E os negativos é perfeccionista e um pouco preguiçosa. E por que você acha que perfeccionista é um ponto negativo? Porque eu quero como tudo certo, quero tudo do meu jeito. Ah, tá. Agora você me fala a última pergunta, por que eu devo te contratar? Ah, porque eu quero ser independente e acho que eu vou agregar no mercado. Legal. Tá bom. Até terça-feira entraremos em contato, caso você passe, tá bom? Muito obrigada. Bom dia, gente. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Galera? E aí, gente? Toda vez que eu assisto esse vídeo da Clarice Lispector, eu fico olhando como que ela estava triste, né? Antes de morrer. Será que ela já estava sentindo que ela ia morrer? Alguém percebeu isso? Eu. Então, Luiz? Quem mais, gente, percebeu? Eu percebi. Você percebeu, Lana? A tristeza dela? E aí, gente? Quem será que... Cansada. Oi, Luan? Desculpa. Pensei que ela tava mais cansada. Pensei que ela tava só cansada. Aí depois que ela falou que tava triste. A tristeza dela tava no olhar também, né, professora? Isso. Isso mesmo. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Sim. Isso mesmo.
Você percebe que no olhar dela, a tristeza dela. Ok? E na entrevista de emprego? E aí, quem será que ganhou a vaga? A primeira, certeza. Nossa, busão, gente. Fala busão na entrevista. Já chegou atrasada também. Chegou atrasada, né? Tava toda torta na cadeira, sem postura. Isso. Folgada. Não podia perguntar direito. E como ela ia na sala da entrevista? Na primeira, lá, quando ela fez a prova. Quero saber como ela passou naquela prova. Ela chegou, né? Já entrou, não fechou a porta, deixou a porta aberta, então... Ela nem pediu licença. Isso. Tudo isso é observado na entrevista de emprego. A postura, o modo de falar, como que você se comporta. E assim por diante. Pode passar, Luan. Luan, tem como você... Você está pelo 4G do celular ou pelo computador, Luan? Luan? Pelo computador. Clica para mim nesse link, por favor. Não abre? Vou apresentar, peraí. A ciência de um retrato falado. Para reproduzir o rosto de alguém que fugiu da justiça ou desapareceu da família, Sidney Barbosa não conta só com talento. Ele teve que virar um cientista. Luan? Conseguiu? Beleza. Aqui, pessoal, é um exemplo, porque eu passei para vocês 2 exemplos de uma entrevista oral, certo? Aqui é um exemplo de uma entrevista escrita, né? Pode subir, descer a página, Luan, por favor. Então, percebam aqui, observem o que vocês encontram aqui nessa parte escrita. Eu tenho algumas questões e as respostas. Pode passar, pode ir passando, Luan. Pode ir. Pode ir. Então, como vocês percebem aqui, eu tenho as perguntas e eu tenho as respostas. Coloca lá no comecinho, Luan, por favor. Então, vamos lá. Quem é o entrevistador aqui, pessoal? Quem é o entrevistador? Vocês conseguem identificar? João Vitor Sinquipalme. Não sei esse Isso. nome. João Vitor. Sinquipalme, isso mesmo. João Vitor Sinquipalme. Ele é o entrevistador. E quem está sendo entrevistado? Sidney Barbosa. Isso, Sidney Barbosa. Ele faz retratos falados. Ok? Então, aqui nessa entrevista, ele fala que para que ele possa fazer um retrato falado, ele não conta só com o talento dele de desenhar. O que vocês vão fazer depois? Depois que eu colocar o PowerPoint para vocês lá, vocês deem uma lida, tá bom? Nessa entrevista toda, tá bom? É só para vocês conhecerem. Eu tenho uma entrevista oral, que foi a forma como, nos vídeos, como foi feito, e eu tenho a entrevista
escrita, né? Essa entrevista aqui, ela foi publicada na revista Galileu. Então, como vocês sabem, é uma revista científica, ok? Pode passar, Luan, o PPT. Então, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos socializar um pouquinho. Falem para mim elementos que pertencem à entrevista. O que eu encontro na entrevista? Oi, Lana. Perguntas. Perguntas. O que mais? Formalidade. Oi, Luan. Formalidade. Formalidade. Postura. Postura. O que mais? Se a pessoa tem compromisso. Linguagem. Se a pessoa tem compromisso, linguagem. Agora vamos partir para parte da estrutura. Da estrutura do gênero entrevista. Como que eu consigo identificar que aquele texto ou esse vídeo que vocês assistiram, esses 2 vídeos, é uma entrevista? Formalidade. Sim, que tinha alguém fazendo perguntas e outra respondendo. Tem o entrevistador e tem o entrevistado. E tem o tema. Tem o tema. Isso mesmo. O que mais que vocês lembram? A linguagem era mais formal. A linguagem a linguagem é formal. O que mais? Galera, quem está caindo, não esquece depois de, quando voltar, colocar o nome de novo, por favor, para mim saber que vocês retornaram, tá? O que mais, pessoal, que vocês lembram? A forma de como está ocorrendo a situação. A forma como está ocorrendo a situação? Então, vamos lá. Pode passar, Luan. Aqui, galera, eu tenho os aspectos da entrevista. Então, como foi falado anteriormente, eu tenho a presença de um entrevistado e um entrevistador. A organização interna da estrutura da entrevista em pergunta e resposta, ou seja, essa é a superestrutura da entrevista. Então, eu sempre terei as perguntas e, óbvio, as respostas. Um tema central pode ter subtemas que orientam o esquema de perguntas e respostas. Abertura e encerramento da entrevista pelo entrevistador. Então, vocês percebam a forma como inicia, tanto na entrevista oral, como na entrevista escrita, a forma como se inicia essa entrevista e a forma como se finaliza. Então, sempre tem que ter a abertura, né, e o encerramento. Papel do entrevistador de incitar o outro, questionar, introduzir novos assuntos, reorientar a entrevista, mediar a interação. Então, vocês percebam que se o entrevistador ele não tiver ali um estudo prévio de quem ele está entrevistando, essa entrevista vai por água abaixo, como diz aí o ditado. Não terá uma interação, porque ele não conhece nada sobre aquele entrevistado. Necessidade de estudo prévio do entrevistador para ordenar, escolher e criar perguntas para o entrevistado. O entrevistador precisa ser especialista no assunto? Será que precisa, pessoal? Hein, galera?
É uma pergunta. Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que o entrevistador tem que ter um preparo antes, né? Não pode chegar qualquer pessoa e fazer uma entrevista para qualificar a empresa, algo assim. Que, querendo ou não, ele que decide quem vai ou não entrar na empresa. Então, um preparo seria importante nesse. Eu acho que ele tem que saber fazer boas perguntas para ter uma entrevista boa. Sim. Qualquer pessoa pode fazer uma entrevista? O que vocês acham? Qualquer pessoa? Sim. Sim? Eu acho que não, professora. Não. No caso do entrevistador, não. Ele precisa, pelo menos, ter uma bagagem sobre a questão de como se fazer uma entrevista, né? Um curso, uma faculdade. No caso, geralmente, são os jornalistas, né? Que fazem esses tipos de atividades, no caso da entrevista. É claro, depende do contexto, porque, por exemplo, numa entrevista de emprego, pode ser que seja um gerente, né, um encarregado que esteja há muito tempo naquela empresa e tem um conhecimento bem grande, né, sobre a empresa, né, sobre o patrão, como que o patrão, né, qual é a visão do patrão, né? A grande maioria das empresas, os entrevistadores são psicólogos. Vocês podem prestar atenção. Geralmente, eles têm psicologia, curso de psicologia. Por quê? Por que será? Por que será? O que vocês acham? Porque eles já conseguem entender mais como o entrevistado é. Isso. Eles analisam as pessoas. Eles analisam o comportamento daquela pessoa, né? E dali eles tiram um perfil daquele entrevistado. Então, o entrevistador necessita ser um especialista no assunto, tá? Ele precisa ter um estudo, precisa fazer um estudo prévio para que ele possa fazer essa entrevista. Papel do entrevistado de responder aos questionamentos e fornecer informações. Precisa ser um especialista no assunto ou uma pessoa que goste ou tem autoridade para falar do tema? E aí, o entrevistado? Ele precisa ser um especialista? Não. Depende de como vai ser a entrevista. Não. Depende, isso. Depende do contexto. No caso da Clarice Lispector, ela é uma escritora. Eu posso dizer que ela não é uma especialista? O que vocês acham? Eu acho que não, porque ela tem conhecimentos básicos daquilo que ela estava fazendo, né? Respondendo no caso. Você acha que não? Acho que não. Ok. Mas quem mais, pessoal? Quero ouvir vocês. Pra mim, pode dizer assim que ela é uma especialista, porque não ia ser a mesma coisa que você colocar, tipo, um cientista lá para responder as perguntas que ela estava respondendo. Isso. Se ela é uma escritora, ela é especialista naquilo que ela faz. Se eu sou uma professora de língua portuguesa, eu sou especialista em lecionar língua portuguesa. Agora, vai eu lecionar matemática. Não vai dar certo. Ok? Só como que eu disse, depende, no caso do vídeo da entrevista de emprego. É claro que se o entrevistado ele for com uma experiência ali a mais, com certeza ele terá uma vantagem nisso, ok? Mas não se faz necessariamente, numa entrevista de emprego, você ser especialista naquilo. Eu posso, por exemplo, ter
ter me formado em letras e nunca ter dado aula, por exemplo. Eu posso dizer que eu sou especialista nisso? Se eu nunca trabalhei se eu nunca lecionei, se eu não sei o que é uma sala de aula, eu posso dizer que eu sou um especialista? Se eu não tenho um estudo de caso ali? Não. Sim ou não? Quem falou não? Eu. Não posso. Então, de repente, ali naquela entrevista de emprego, se eu não tenho experiência nenhuma, eu estarei em desvantagem com quem já tem uma experiência na área. No caso, eu estou falando da entrevista de emprego, tá? A esfera de atividades humanas, jornalismo, como eu falei. Então, a entrevista, ela pertence à esfera jornalística, ok, pessoal? Encadeamento das perguntas com base nas respostas dos questionamentos anteriores e com base no direcionamento que o entrevistador quer dar a um tema específico. Então, vocês percebam aqui que as minhas perguntas também, elas não podem ser aleatórias. Elas precisam casar ali, ter um encadeamento com as perguntas anteriores, para que não fique nada aleatório. Ok? Pode passar, Luan. Então, vamos lá, pessoal. Vamos interagir um pouquinho. Qual o objetivo de cada uma das entrevistas? Então, vamos lá. Qual que é o objetivo da entrevista da Clarice Lispector? Ter mais conhecimento sobre ela, sobre a vida dela. Ter mais conhecimento, né, sobre ela, sobre a vida dela. E essa entrevista será vista, por exemplo, por pessoas que são fãs da Clarice Lispector, que querem saber mais sobre a vida dela, sobre ela. E da simulação lá, da entrevista de emprego? Já está falando, né? Qual que é o objetivo da entrevista? Essa é fácil. Contratar alguém que tenha o perfil adequado para a empresa. Contratar alguém que tenha o perfil adequado para a empresa. Qual a posição social dos entrevistados? A relação interativa é simétrica, mesmos direitos interativos, ou assimétrica, exerce uma pressão sobre o outro. Então, qual é a posição desses entrevistados? Como que é? Vocês acham que o entrevistador ali exerceu uma pressão sobre o outro, ou havia ali uma mesma interação, um mesmo direito ali entre eles? O que vocês acham? Hein, pessoal? Galera? Senhora, qual que era a pergunta? A posição social dos entrevistados. Se eu tenho uma relação interativa, então eu chamo de simétrica, que são os mesmos direitos interativos. A assimétrica, ela exerce uma pressão sobre o outro. Então, o entrevistador, ele exerce ali uma pressão sobre aquela pessoa que ele está entrevistando. Então, a pergunta é, qual foi a posição social dos entrevistados, desculpa. No caso dos vídeos, que eu mostrei para vocês, até a entrevista escrita também. Vocês acham que foi simétrica ou assimétrica? Eu acho que no caso da mulher lá que fez a entrevista, que escrevia lá, esqueci o nome dela, foi simétrica, e o outro do emprego assimétrica. Do emprego assimétrica. Ok. Isso. E a parte escrita? Foi simétrica ou assimétrica? Eu nem terminei de ler a entrevista toda, não dá para saber. Tá bom. Então, um outro exemplo, pessoal, de uma entrevista assimétrica.
quando tem aqueles debates políticos, antes das eleições, ali é uma posição assimétrica, porque todos que estão ali estão sofrendo pressão, ok? Então, chamamos de assimétrica. E aí, o que falar da condução ideológica de cada entrevistador? Então, lá no início, que eu expliquei para vocês, questão da ideologia, são conjuntos de pensamentos, né, ideias de um indivíduo ou de um grupo onde esse indivíduo vive. O que vocês conseguiram captar? Vocês falaram algumas coisas aí. O que vocês conseguiram captar? Essa questão da ideologia do entrevistador. Professora, do entrevistador ou do entrevistado? Do entrevistador. Desculpa, eu falei errado. É do entrevistador. O entrevistador que... Pode falar, Lu. Tem que ter, como eu disse, o preparo, né? Antes de fazer uma entrevista. Ele tem que ter o preparo. Uma especialização. Ele precisa fazer um estudo de caso ali daquele entrevistado. Ok? Então, vamos lá. Para quem foi produzida a entrevista? Ou seja, qual o público-alvo? A entrevista foi produzida em linguagem formal ou informal? Por quê? Então, para quem foi produzida a entrevista da Clarice Lispector? Quem é o público-alvo? Para o público. Ela. Público-alvo, acho que é o público. Eu acho. Os leitores. Espectadores. Né? Os leitores, os espectadores, aquelas pessoas que são fãs, né, da Clarice Lispector. Eu mesmo sou eu gosto muito das obras dela. E a linguagem, pessoal? A forma como a entrevista foi conduzida? Formal ou informal? Formal. 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 E por que foi formal? Como vocês conseguiram identificar? Porque não tinha nenhuma gíria. Não tinha gíria. E o que mais? O que mais, pessoal? A clareza das palavras, ela não tinha um problema para falar, ela deixava bem claro. As clarezas das palavras. Só Então, isso que quer dizer... Isso. Então, isso quer dizer que, dependendo do meu gênero textual, no caso, a entrevista, a minha linguagem ela é formal. Ok? Não existe linguagem informal. Tanto para o entrevistador, quanto para o entrevistado. Você está numa entrevista, você está em algo que é formal, você está ali para passar algo para outros leitores, outros espectadores, e também passar algo complementar seu, no caso da entrevista de emprego. Então, eu preciso falar a linguagem formal. Ok? Quais foram as diferenças que vocês encontraram na questão da modalidade da entrevista oral e escrita? Vocês encontraram diferença? Tem alguma diferença? Hein, pessoal? Galera? Acho que a estrutura. A estrutura. Isso, a estrutura. Na entrevista oral, eu consigo
ver quem é o entrevistador? Encontrar, na verdade. Não, mas depende. No caso, esses 2 vídeos que nós analisamos. Né? Tem uma diferença, não tem? Tem. Como que vocês souberam quem era o entrevistador? Pelas perguntas. Pelas Só perguntas. tinha uma pessoa fazendo pergunta. Pelas perguntas e o que mais? Eu tenho lá o Gastão, né? Gastão, apresentando a entrevista que ele fez com a Clarice Lispector. Então, logo no início, é colocado o quê? Vocês perceberam? O nome dele. Quem percebeu isso? Quem percebeu? Tem a legenda lá com o nome dele. Certo? Clarice Lispector, apareceu lá a legenda com o nome dela, e como vocês perceberam, já tinha o ano de nascimento e o ano da morte dela, que foi em 77, que foi o mesmo ano que ela fez essa entrevista. Então, vocês encontram aí algumas diferenças em relação a essa questão da entrevista oral e da entrevista escrita. Então, na entrevista escrita, vocês percebem que lá em cima, já no rodapé, no rodapé não, no título, tem lá um resumo do que irá tratar essa entrevista, e eu tenho o nome do entrevistador e o nome do entrevistado. Ok? E a expressão facial dos candidatos, né? Nas entrevistas. Algum traço prosódico, no caso, a entonação, o ritmo, né? Como nós comentamos, como eu comentei, na verdade, a questão da face da Clarice Lispector, né? Aquela tristeza que emanava ali do rosto dela, dos olhos delas. O que vocês acham? Comunica alguma coisa? Essa expressão facial? Hein, pessoal? Não entendi, professora. A gesticulação, bem como a expressão facial dos candidatos nas entrevistas. A expressão facial dos candidatos. Ou ainda algum traço prosódico. Traço prosódico quer dizer a questão da entonação, do ritmo como essa pessoa fala, né, durante a entrevista. A expressão facial que ela tem durante aquela entrevista comunica alguma coisa? O que vocês acham? Ah, sim. Por exemplo. Pela fala, dá para saber o que você está sentindo, às vezes, ou como que você está. Isso. Luan? Por exemplo, numa entrevista de empresa, você pode perceber se a pessoa está ansiosa pela entonação da voz dela, se a voz dela está tremendo ou não. E isso pode ser um ponto positivo ou negativo, dependendo da situação que o entrevistado se encontra. Isso mesmo. Então, até a nossa expressão facial comunica com quem está fazendo a entrevista. De repente, a pessoa o entrevistado está com a cara fechada, com a cara feia, está mostrando ao entrevistador que provavelmente ele não está gostando daquela entrevista. Ou dependendo da pergunta, de repente aquela pergunta, ela irrita, por exemplo, o entrevistado, e aí ele altera a sua voz, altera o seu ritmo de falar. Então, tudo isso traz algo de comunicar também, não só a questão das perguntas e respostas. Pode passar, Luan. Acabou. Pessoal, obrigada pela participação de vocês. Esperem um momentinho, tá bom?